Fala galera, como estão? Tudo bem? Então, continuando aqui a nossa aula de ecologia, parte 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciclos biogeoquímicos e depois nós vamos falar dos biomas e poluição, tá bom? Então, relembrando, ciclos biogeoquímicos. Eu falo de bio porque envolve ser vivo. Eu falo de geo porque envolve circulação no planeta, envolve solo, envolve o planeta. E químico porque a gente fala de elementos químicos, certo? Então, olha, primeiro, vamos falar da água. Esse daqui é bem tranquilo para a gente relembrar. Então, a água, ela vai circular no planeta, evidentemente, quando ocorre a evaporação. A evaporação é um processo físico, então a água sai do solo, a água sai dos lagos, sai dos mares, oceanos. A água evapora, isso é simplesmente uma passagem de estado físico, vai do líquido para o gasoso. Mas isso não quer dizer que só esse caminho é o caminho que ocorre. A gente não pode esquecer que os seres vivos também eliminam água para o ambiente. Então, quando a gente fala dos animais através da excreção, através da respiração, e a gente não pode deixar de falar das plantas. As plantas transpiram. Esse caminho é um caminho extremamente importante, aqui a gente coloca as ações das florestas. O que é a transpiração que ocorre nos vegetais? E a gente chama de transpiração vegetal. É quando as plantas eliminam água para a atmosfera e esse caminho vai envolver fundamentalmente superfície de contato. Então a gente pode falar das folhas. Existe a transpiração que ocorre através das cutículas e a transpiração que ocorre com a ação dos estômatos. E esse mecanismo é controlado. Imagine então que as árvores vão tirar bastante água do solo e vão jogar para a atmosfera. Esse caminho de eliminação é extremamente importante. A água chega na atmosfera, fisicamente falando e com a participação de organismos. Chegou na atmosfera, o que tem que acontecer? A água tem que condensar para formar as nuvens e aí ocorre a precipitação e a água volta para a superfície, certo? Muito bem, quando a gente fala da circulação do carbono e do oxigênio, isso envolve dois fenômenos biológicos extremamente famosos. Um deles é a fotossíntese e o outro é a respiração. A fotossíntese, lembra? Vai fixar o carbono na forma de gás carbônico para que as moléculas orgânicas possam ser construídas. Quando a gente fala de molécula orgânica, tem que ter cadeia de carbonos, né? Então, para a construção das moléculas orgânicas, isso precisa de carbono. A fotossíntese é um mecanismo que vai fixar o carbono. E aí, o que a fotossíntese libera como produto? Oxigênio. A respiração vai usar as moléculas orgânicas para que elas possam ser desmontadas e produzir energia e produz o gás carbônico. A respiração também consome oxigênio. Vocês notaram que esses dois fenômenos biológicos, eles ocorrem de maneira antagônica e um é importante para que o outro possa acontecer? Então imagina que isso mantém o equilíbrio do carbono e do oxigênio nos ambientes naturais. E quando eu falo do nitrogênio, esse elemento químico ele é extremamente importante. Ele também vai entrar em moléculas orgânicas, fundamentalmente dos aminoácidos para a construção de proteínas, dos nucleotídeos para formar RNA, e DNA e também de moléculas de ATP, que entraria no metabolismo energético. Então, sem nitrogênio, não há vida. Acontece que o nitrogênio, na forma como ele mais se encontra no ambiente natural, que é no ar atmosférico, na forma de moléculas de gás nitrogênio, esta forma é pouco assimilável. Por isso, o nitrogênio ele vai ter que ser transformado em formas mais assimiláveis pelos organismos. Então, na forma que ele mais se encontra na natureza, que é a forma de gás nitrogênio, é a forma que ele menos consegue participar dos ciclos dos seres vivos. Então, ele precisa ser transformado. Então, a gente começa falando da fixação do nitrogênio. Existe a fixação física, que acontece basicamente quando as descargas elétricas transformam o nitrogênio em compostos nitrogenados que possam ser utilizados pelos organismos de maneira mais fácil, né? Esse mecanismo é um caminho físico, as descargas elétricas acontecem, o problema é que elas não vão dar conta do recado. Eu vou precisar da participação de organismo para fixar mais nitrogênio para que ele possa entrar nas cadeias alimentares. É aí que eu falo da fixação biológica. Então, tem dois organismos que eu gostaria de revisar com vocês. A gente coloca aqui as bactérias do gênero Rhizóbio, notem que eu grifei aqui, porque isso é nome científico. Essas bactérias estão associadas às raízes de plantas leguminosas. Plantas leguminosas são eudicotiledôneas. Lembra lá do feijão, da soja, da ervilha.
Essas bactérias vivem nas raízes das plantas e também vivem numa simbiose. Elas ajudam as plantas e as plantas as ajudam. Então, elas realizam a fixação do nitrogênio que circula no ar, que está ali, ó, circulando por sua vez no solo. E as cianobactérias, que são bactérias que vivem em ambientes úmidos ou dentro da água, também realizam a fixação do nitrogênio. O nitrogênio foi fixado, foi transformado então numa forma mais assimilável. Se ele já foi fixado e já está em uso, ele está mais assimilável. Muito bem, a devolução do nitrogênio, depois que ele entrou nas moléculas orgânicas, acontece através da decomposição, que também é feita por bactérias, feita por fungos, né? O que vai acontecer quando uma proteína, por exemplo, a molécula de proteína sofre decomposição, ou moléculas de ácidos nucleicos sofrem decomposição? Esses compostos nitrogenados vão virar amônia, por isso o nome, ó, a amonificação. E quando a amônia reage com a água, ela vira amônio, que é um íon, né? Então, amônia e amônio circulam mais facilmente nas cadeias alimentares. Então, é transformar o nitrogênio numa forma que possa circular mais. Muito bem, tanto a amônia quanto amônio podem sofrer oxidação por bactérias que nós vamos chamar de bactérias aeróbicas. Elas precisam do oxigênio, essas bactérias vivem no solo e elas vão realizar um processo que nós vamos chamar de nitrificação, que por sua vez envolve duas subetapas. Então vamos lá, a primeira etapa é transformar amônia e amônio em nitrito, que é um ânion. Esse nitrito é uma forma um pouco mais utilizável, mas ainda não é a melhor forma. Isso é feito por bactérias do gênero Nitrosomonas. O nitrito é oxidado novamente em nitrato. Então nós vamos ter uma outra subetapa que eu vou chamar de nitratação. Então nitrosação transforma amônia e amônio em nitrito. A nitratação transforma o nitrito em nitrato. Isso é feito por bactérias do gênero Nitrobacter. Galera, a forma nitrato é a forma mais assimilável possível do nitrogênio. Essas são as formas que as plantas, por exemplo, conseguem retirar do solo e aí esse nitrato entra junto com a água ou então ele é absorvido por transporte ativo e vai formar a seiva bruta e dentro das plantas isso vai ser conduzido e aí obviamente as plantas vão usar esse nitrogênio para a fabricação de aminoácidos e, consequentemente, proteínas. E aí os animais que se alimentam das plantas vão pegar o nitrogênio. E isso segue o caminho das cadeias alimentares. Muito bem, e para que isso feche o ciclo, então, o nitrogênio precisa ser devolvido para a atmosfera e volta a ser gás nitrogênio. Isso a gente vai chamar, então, de desnitrificação. Existem várias bactérias que fazem isso. Eu peguei dois gêneros importantes aqui, ó, Tiobacilos e Pseudomonas. Beleza? Muito bem, avançando um pouquinho mais, a gente precisa discutir e revisar os conceitos de biomas, que são as grandes formações vegetais. Isso depende muito do clima, então nós vamos falar aqui do regime de chuvas e da radiação solar que chega naquela região. Então, água disponível, energia disponível, isso vai permitir que a formação vegetal seja característica de uma determinada região. Então, quando a gente lembra, por exemplo, da latitude, isso influencia bastante. Lembra que quanto maior for a latitude, menor vai ser a radiação solar naquela região. Isso vai impactar muito na formação vegetal. Então, quando a gente fala de biomas mundiais, por exemplo, o que a gente precisa revisar dos biomas mundiais? Você tem, então, em grandes latitudes, a tundra, e aí você vai diminuindo a latitude em relação à linha do Equador. Você tem, então, a tundra, você tem a taiga, ou floresta de conífera, você tem as florestas temperadas, depois você tem as florestas tropicais. Ainda existem os campos, os chamados campos tropicais e temperados, existem os desertos, depois a formação do Mediterrâneo, que nós vamos chamar de chaparral, né? E também as tundras alpinas, que são aquelas que se localizam em regiões de grandes altitudes. De uma forma semelhante à tundra ártica, mas com algumas diferenças. Por exemplo, na tundra ártica nós vamos encontrar o permafrost, que é o famoso solo permanentemente congelado. Na tundra alpina nós não vamos encontrar essa situação. Também o regime de chuvas muda um pouquinho em relação a essas formas de tundra, né? Mas falou então de tundra alpina, altitude. Falou de tundra ártica em grandes latitudes. Tudo bem?
No Brasil, a gente precisa guardar os 6 biomas catalogados pelo IBGE, que seria então a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e os Pampas Gaúchos. Esses 6 biomas são característicos do Brasil e é importante saber a localização dele no mapa do Brasil, e são os biomas caracterizados, definidos então de acordo com o IBGE. Mas eu faço aqui uma menção importante. Se por acaso vocês encontrarem numa questão aí de vestibular mais 2 biomas, que seriam a Mata dos Cocais e a Mata das Araucárias, esses defensores desses 2 biomas acreditam que não seriam grandes ecossistemas, mas sim biomas, formações vegetais típicas dessa região. Então a Mata das Araucárias estaria localizada dentro do que a gente poderia considerar uma área de Mata Atlântica, e a Mata dos Cocais numa área de transição entre a Floresta Amazônica, entre o Cerrado e a Caatinga, certo? O IBGE não considera isso como sendo um bioma típico, apenas grandes áreas e ainda por cima a área de transição, tudo bem? Com relação à poluição, eu divido aqui em 3 partes: poluição atmosférica, aquática e do solo. Legal a gente lembrar então que a poluição atmosférica, os famosos, né? Então a gente tem a intensificação do efeito estufa, provocado pelo acúmulo de gás carbônico na atmosfera. A gente tem chuva ácida, provocado pela liberação de compostos que contêm enxofre e nitrogênio. Aí vamos lá para o uso de combustíveis fósseis, né? Atividades industriais. Nós temos também a destruição da camada de ozônio e a liberação de compostos particulados, além, é claro, da inversão térmica, que vai agravar problemas respiratórios em humanos, principalmente. Por quê? Porque vai segurar poluentes próximo à superfície. Com relação à poluição aquática, é importante a gente lembrar que existe a poluição térmica. A elevação da temperatura da água diminui a solubilidade dos gases, isso vai dificultar a respiração dos organismos aquáticos. Existe a liberação de metais pesados na água por atividades industriais, isso também compromete a vida, porque os metais pesados não são metabolizados e eles vão se acumulando ao longo das cadeias alimentares. A gente vai chamar isso de bioacumulação, né? E também a gente precisa relembrar da eutrofização, quando ocorre grande liberação de nutrientes na água, e essa liberação exacerbada vai fazer com que ocorra a proliferação de micro-organismos. Esses micro-organismos, se forem algas, ocupam a superfície da água, impedindo a entrada de luz. Se forem bactérias, vão consumir rapidamente o oxigênio da água e, portanto, os organismos vão sentir a falta de oxigênio. Lembra da demanda bioquímica por oxigênio. Aumentou a demanda bioquímica, significa que tem muitos organismos naquela região, eles vão consumir o oxigênio disponível, certo? E quando a gente fala de poluição do solo, a gente não pode deixar de falar dos lixos, né? Materiais sólidos que são jogados em regiões que não são as próprias, né? E aí esses materiais vão contaminar o solo, vão contaminar a água do lençol freático. Isso vai impactar nos ecossistemas. Lembra que o lixo produz o chorume. Esse chorume é um líquido viscoso e isso daí vai contaminar de uma maneira muito impactante. E aí os lençóis freáticos contaminados, os organismos que usam da água desse lençol freático acabam assimilando essa contaminação. Também tem a questão relativa a metais pesados que são lançados no solo, isso contamina também as cadeias alimentares. E a questão que envolve, por exemplo, os materiais radioativos que são descartados, ou lixos hospitalares que são descartados em locais impróprios e acabam contaminando, permitindo transmissão de doenças e etc. Tá bom? Galera, espero ter ajudado nesses assuntos relativos à poluição, biomas e também ciclos biogeoquímicos. Valeu! Até mais, galera!